Fabiola, bom dia a todos. O Jamil já tem uma informação para a gente a respeito da guerra. Que informação que você tem, Jamil? Olha, Fabiola, na verdade é sobre a negociação da resolução brasileira que pede justamente uma pausa humanitária para que todas essas pessoas possam ser atendidas, claro, na faixa de Gaza. É uma negociação extremamente complexa, delicada. O voto já foi adiado em duas ocasiões e finalmente o texto vai ser colocado em votação no Conselho de Segurança da ONU daqui a pouco, às 11 horas do horário brasileiro. Essa é o momento, basicamente, da resolução ser votada. Agora, a noite foi extremamente intensa de negociações. De um lado, o governo brasileiro tentando convencer o governo americano a não vetar a resolução. E aí o Brasil, inclusive, esvaziando alguns trechos da resolução para tentar atender aos interesses americanos e, portanto, de Israel. Por exemplo, não pede mais uma revisão imediata da ordem de Israel de evacuar o norte da faixa de Gaza. Pede só que Israel, perdão, obviamente que a decisão de Israel seja revista. Não fala mais em imediatamente. É uma tentativa, obviamente, diplomática de retirar ou de esvaziar um pouco, pelo menos, essa questão. Outro ponto do texto brasileiro: não há mais uma referência a um cessar-fogo humanitário. Não há o termo cessar-fogo, mas sim uma pausa humanitária. Alguém poderia pensar, não, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você falar em cessar-fogo, você fala, obviamente, numa interrupção de qualquer tipo de operação militar. Bom, a pausa também? Também, mas cessar-fogo especificamente colocaria, por exemplo, algum tipo de pressão sobre Israel e colocaria, obviamente, a questão da autodefesa de Israel em grande questionamento. Então, portanto, esse texto também retirado. Essa Agora, os pausa, russos. Jamil, essa é muito interessante. O Jamil está trazendo uma novidade para a gente, as negociações do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Essa pausa humanitária, ela teria um tempo de duração, ô Jamil? Porque você está falando, e é muito importante a gente separar isso, a diferença da pausa humanitária para o cessar-fogo, que foi inclusive alvo de ataques aqui no Brasil, quando o ministro, né, Celso Amorim, falou em cessar-fogo. Quer dizer, a pausa humanitária, ela funcionaria de que maneira e qual seria o tempo dela? O texto não traz todos esses detalhes, justamente porque essa é uma negociação que entraria, vamos dizer assim, num segundo momento. Uma vez decidida que uma pausa humanitária é estabelecida, e aí então as partes, juntamente com a ONU, juntamente com os governos da região, vão então organizar como isso aconteceria. Porque não basta só criar um corredor humanitário, né, Fabiola? Você pode criar um corredor humanitário, mas na hora de entregar aqueles alimentos ou remédios, obviamente o bombardeio precisa parar. Ou seja, você não pode só criar uma avenida para que ou abrir a fronteira para que aquilo ali possa entrar na faixa de Gaza. Precisa haver de todos os lados, e aí são muitos os lados, um acordo para que justamente não haja um bombardeio sobre os comboios, por exemplo, ou sobre as pessoas em centros que podem estar recebendo remédios e alimentos. Então é extremamente complicado. O texto que vai ser colocado à votação daqui a pouquinho, ele não trata de todos esses detalhes, ele apenas fala em pausa humanitária. Agora, os russos apresentaram durante a noite uma emenda que também vai ter de ser votada, e essa emenda pede que o texto cite textualmente, você coloque de uma forma explícita, uma condenação aos ataques contra o hospital de ontem pela noite na faixa de Gaza. Não cita o autor do atentado, do ataque, apenas cita uma condenação ao ataque. E mesmo assim, isso é alvo de uma polêmica muito grande entre as delegações. Vamos ver se essa resolução vai conseguir ser aprovada. Mas insisto, Fabiola, há 7 anos, nenhuma resolução no Conselho de Segurança é aprovada que fale de Israel e Palestina. Há 7 anos. Ou seja, é extremamente complicado, porque você tem aí um tabuleiro geopolítico e governos e potências, basicamente, aí, principalmente as grandes potências mundiais, fazendo seus próprios cálculos, nem sempre os cálculos das vítimas palestinas nos hospitais ou em qualquer outro lugar do mundo. Lembrando que hoje pela noite, aí no Brasil, noite, aqui pela manhã em Genebra, pela primeira vez em 12 dias,
o secretário-geral da ONU fez um apelo por um cessar-fogo. Foi a primeira vez, Fabiola, que ele fala na palavra, no termo cessar-fogo. Por enquanto, a ONU não falava em cessar-fogo, falava em corredor humanitário, falava em ajuda, falava em evitar atacar civis, mas não cessar-fogo. Essa é a primeira vez que ele cita o termo. Olha que forte isso. Vamos acompanhar, inclusive essa reunião começa às 11 horas da manhã, o UOL vai transmitir para quem quiser também acompanhar os detalhes e ver essa negociação também do Brasil, né, dessa pausa humanitária. Ô Jamil, ontem o assunto, e ainda segue sendo hoje, esse ataque a esse hospital na faixa de Gaza e a autoria desse ataque. Ainda segue em discussão quem foi que atacou um hospital na faixa de Gaza, que era, inclusive, um dos alvos de Israel e que Israel havia pedido para que fosse evacuado, né, e que não foi evacuado. O presidente dos Estados Unidos hoje saiu em defesa de Israel e disse que possivelmente esse ataque ao hospital que deixou centenas de mortos, se fala inclusive de um número maior de 500 mortos, entre eles muitas crianças, né? Ele fala que possivelmente esse ataque veio do outro lado. Vamos assistir um trechinho do que ele disse ao lado do primeiro-ministro israelense. For a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people, and it has brought them only suffering. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Foi feito por grupo e não por vocês. Jamil, o que se sabe sobre a autoria desse ataque ao hospital? Fabíola, se sabe por enquanto que cada grupo está usando esse fato para, obviamente, fazer a sua defesa do seu argumento, da sua justificativa. Ontem pela noite, por exemplo, na ONU, isso é muito importante, todos os embaixadores de todos os países árabes se uniram para fazer uma declaração conjunta acusando Israel. Não era só o embaixador da Autoridade Palestina, o embaixador do Egito, o embaixador da Jordânia, todos os embaixadores da Liga Árabe reunidos para fazer essa declaração conjunta e acusando Israel. Não apresentam provas. Esse é um problema muito sério. Do outro lado, nós também estamos aí aguardando algum tipo de indicação mais clara por parte de Israel de que, claro, isso poderia vir de um outro lado. Enfim, é a guerra de narrativas que faz parte de todas as guerras, no caso, a última que nós ainda estamos vivendo, que é a guerra na Ucrânia, também foi permeada de tudo isso. Vocês se lembram quando, por exemplo, aquele hospital na Ucrânia foi bombardeado pela Rússia e a Rússia dizia, não, nós não temos nada a ver com isso. Na verdade, várias semanas depois, por uma investigação oficial, aí ficou provado que sim, existia. Enfim, essas coisas não vão ser resolvidas do dia para a noite, essas apurações não acontecem do dia para a noite, muito menos quando, claro, a informação ela faz parte justamente da guerra, da mobilização. Dos dois lados, você vê o ato sendo utilizado para justificar as suas próprias posições. Então, os árabes, por exemplo, estão dizendo, olha, precisamos de um cessar-fogo, afinal de contas, olha o que aconteceu nesse hospital. Do outro lado, você tem Israel dizendo, olha só, o grupo islâmico, a Jihad Islâmica Palestina, matando a sua própria população. Portanto, eles representam uma ameaça, inclusive para a população palestina. É um momento extremamente complicado.